Olá, vamos mergulhar hoje numa das maiores lendas de toda a história, Atlântida. Só que a ideia aqui é deixar um pouco o mito de lado para a gente poder explorar uma teoria fascinante, toda baseada em textos antigos, que sugere que Atlântida foi, na verdade, uma civilização real e global. A gente sempre se depara com isso, né? Contos de deuses, semideuses, reis que viveram por milênios. A lista de reis sumérios, por exemplo, chega a falar de reinados de 28 mil anos. A gente aprendeu a ver tudo isso como fantasia, como uma grande metáfora. Mas, e se não for bem assim? E se esses mitos forem, na verdade, dados fragmentados? Pedaços da história de uma civilização anterior, tão avançada que a memória dela, depois de um enorme cataclismo, sobreviveu como se fosse magia, como algo divino. É exatamente essa premissa que a gente vai investigar agora. Então, vamos lá. A primeira parte dessa teoria já muda completamente a nossa imagem de Atlântida. A ideia não é de uma ilha isolada, mas sim do centro de uma imensa rede que se espalhava pelo globo. A localização aqui é crucial. Perto do Estreito de Gibraltar, numa área que hoje está submersa, ficava Atlântida, a metrópole, a capital de um império que teria florescido há mais de 14 mil anos. Isso numa época em que a história oficial nos diz que só existiam caçadores-coletores. E olha só, essa rede tinha uma estrutura bem definida. Atlântida era o centro de tudo, a metrópole. Mas existiam postos avançados especializados. Kemi, no Egito, funcionando como um grande arquivo de conhecimento, a Proto-Suméria, focada em engenharia hidráulica, e até uma Atenas muito antiga, que de ex-colônia se tornou uma rival militar. Era um mundo com uma geopolítica bem complexa. E quem comandava essa rede? Os mitos os chamam de filhos de Poseidon, 10 reis que dividiam o poder no mundo. A teoria propõe que a longevidade deles não era mítica, mas sim o resultado de uma biologia avançada, de baixa entropia. Basicamente, um envelhecimento muito lento. Eram eles que controlavam a tecnologia que sustentava todo o império. Mas qual era a fonte dessa tecnologia toda? A resposta pode estar no orivalco. Platão o descreveu como um metal precioso, mas essa teoria sugere que era algo muito maior. Um metal líquido capaz de interagir com o núcleo do planeta. Isso permitiria usar a energia geotérmica e magnética para abastecer as cidades e, quem sabe, até mesmo manipular a própria matéria. Certo, mas se eles eram tão avançados, o que aconteceu? A história do fim de Atlântida é bem mais complexa do que um simples afundamento. Foi, na verdade, uma cascata geológica, um evento sequencial e absolutamente devastador. Essa sequência é brilhante. Primeiro, movimento tectônico gigantesco na dorsal mesoatlântica. Isso causa um tsunami colossal. Logo em seguida, a mesma falha geológica provoca uma erupção vulcânica submarina. E aqui vem a parte mais interessante. A lava, ao entrar em contato com a água fria do oceano, se solidifica quase que instantaneamente. Ela cria uma crosta imensa de rocha vulcânica que não apenas soterra a cidade, mas a encapsula, preservando-a. A destruição da capital não significou o fim de todo o seu povo. Aparentemente, havia um plano de contingência, uma estratégia de sobrevivência muito engenhosa, dividida em duas partes. Então, existiam duas classes de sobreviventes, cada uma com uma missão diferente. Os líderes, a elite, os tais filhos de Poseidon, teriam usado sua alta tecnologia para entrar numa espécie de animação suspensa, em abrigos secretos espalhados pelo globo, para esperar o planeta se estabilizar. Enquanto isso, os comerciantes, diplomatas e engenheiros que estavam fora da ilha se espalharam, com a missão de se integrar às populações locais e semear o conhecimento mais básico, para que a civilização não regredisse totalmente. E é exatamente aqui que a teoria se conecta com os nossos mitos. Pensem bem. Esses sobreviventes, com todo o seu conhecimento avançado, devem ter sido vistos pelas tribos da época como verdadeiros deuses. Aqueles deuses que ensinaram a agricultura, escrita e que depois partiram. Talvez eles não tenham ido para o céu, eles estavam se integrando, ou, no caso da elite, entrando em hibernação. E essa citação resume a ideia perfeitamente. O conhecimento de Atlântida não teria sido perdido, mas sim semeado. Ele se tornou solo fértil para o surgimento de todas as civilizações antigas que a gente conhece. A Suméria, o Egito, as culturas da América. Agora, vamos dar um salto para o presente e ver como essa teoria antiga ecoa na nossa própria jornada tecnológica. É uma conexão bem interessante. Este ponto mostra um contraste fascinante. O poder atlante era interno,
Era uma consequência da sua biologia avançada e da sua compreensão das dimensões, o que permitia manipular a matéria quase com o poder da mente. Já o nosso poder é todo externo. Nós construímos máquinas, chips de silício, inteligências artificiais para fazer, de forma indireta e talvez menos eficiente, o que eles talvez fizessem como uma habilidade natural. Olhando por esse ângulo, toda a nossa busca por avanço tecnológico pode ser vista como um esforço, talvez inconsciente, de reconstruir, de recriar externamente essas capacidades que foram perdidas. É como se a gente estivesse tentando construir com metal e código aquilo que um dia foi feito com consciência e biologia. E essa ideia nos deixa com um pensamento bem poderoso. A porta biológica para a manipulação direta da realidade pode ter se fechado com o tempo e a diluição genética. Mas talvez, só talvez, a gente esteja agora forjando uma nova chave, feita de silício, para tentar abrir exatamente as mesmas portas. A questão que fica no ar é, se toda a nossa tecnologia é um eco de uma biologia perdida, o que, exatamente, nós estamos como civilização tentando nos lembrar? Qual é o projeto original que, sem nem saber, a gente está tentando reconstruir?